Então, eu queria compartilhar começar a minha apresentação falando um pouquinho de história. Tá? Porque, de novo, se a gente vai comprimir só o DOS, só o que é o Dana Operating System, como as várias teorias contribuíram para a formação dele, a gente vai estar encurtando muito a história. Então, para mostrar um pouquinho de como ele se formou, é preciso a gente rever, né, a história da indústria em geral, pelo menos lembrar um pouquinho os principais passos, né? Poxa, lá na década de 50, ali entre 50 e 70, que a Toyota trouxe o sistema Toyota, no qual a gente se baseia fortemente, mas todas as outras experiências que o mundo, que a indústria colheu, né? As primeiras ferramentas de qualidade, desde o Pareto, depois os Pocoyokes, os Ishikawas, as primeiras linhas de produção, e finalmente, né, chegando aí, né, através dos estudos do WOMAC, a máquina que mudou o mundo, e depois ali o Spear, decodificando o sistema Toyota, trazendo para nós um pouquinho mais ali do que estava por trás da cultura Toyota, chegando hoje na indústria 4.0. E daí vem como é que a Dana se encaixa nisso, né, pessoal? Claro, eu pulei algumas coisas aqui, eu não quero dar uma aula completa aqui, né, pessoal? Quem dá aula é o Junico. Aqui a gente tinha, na década de 80, a Motorola, com o Seis Sigma, a gente teve outros, o TPM, juntamente ali com o sistema Toyota, teve outras introduções de teorias, de modelos de produção e outras ferramentas ao longo da história. A Dana foi fundada lá no início dos 1900, e a gente começou com um engenheiro, Clarence Spicer, e depois o Charles Dana foi eleito presidente e começou a iniciar, logo na década de 20, um programa de educação formal muito forte. E a Dana, durante muitos anos, baseou a sua excelência operacional nas pessoas, na formação dos indivíduos, dos líderes e da formação técnica das pessoas. Tanto é que da década de 70 até meados, final ali, até a década de 90, nós tínhamos a Dana University, que o nosso CEO McPherson trouxe para nós, e aquilo se desenvolveu muito, ajudando no preparo das pessoas. A gente desenvolveu ali pela década de 70, 80, os supervisores certificados. Então, a gente dava aqueles primeiros cursos de noção de gerenciamento, cost control, cursos básicos de gerenciamento de linhas, aquela coisa bem básica, mas que era necessário, né, como lidar com pessoas. Eram 5 a 7 cursos que formavam o supervisor Dana. Nessa mesma época, lá pela década de 80, a gente começou com os círculos de qualidade. Hoje a gente chama esse programa de SOP, eu vou falar um pouquinho mais disso, porque é uma peça fundamental dentro do nosso sistema. A gente brincou com engenharia de valor, a gente começou com os conceitos de célula, começamos a brincar com mapeamento de fluxo, tocamos na teoria das restrições ali na década de 90, começamos a brincar com nossos primeiros KPIs operacionais no começo. A gente fez um programa de ideias muito forte na década de 90, onde nós tínhamos duas ideias por pessoa por mês, estimulando muito a implementação, a participação das pessoas no sistema como um todo, trazendo o chão de fábrica para participar das soluções dos problemas. A gente participou do DQLP e mundialmente a gente ganhou o Malcolm Baldrige lá nos Estados Unidos, né, nos anos 2000. E a partir dali a gente começou individualmente, em algumas unidades da Dana, tentar desenhar um sistema operacional baseado naquilo que a gente tinha vivenciado. O que aconteceu, pessoal? Em 2008, o Gary Convis, o famoso Gary Convis da Toyota, né, ele se tornou o CEO da Dana. E ele trouxe, então, essa vontade forte de implementar um sistema Dana de produção, né, que era algo que ele trouxe muito forte do sistema Toyota de produção. Ele viu a nossa experiência toda e tudo que a gente já tinha implementado aqui no Brasil, alguma coisa no México. Existia já uma história dentro da Dana, e ele, juntamente com várias pessoas,
foram sábios suficientes para não descartar as melhores práticas que já existiam. Então, o DOS, e eu vou explicar um pouquinho melhor adiante, ele nasceu como um sistema Toyota de produção introduzido dentro de algo que já existia. Então, ele teve que se adaptar e montar aquilo que a gente achava que era mais importante. A gente começou com 5 KPIs básicos, né, em operação, lançando um manual de aplicação do DOS. Esse manual foi crescendo, ele nasceu aqui no Brasil, nasceu na América do Sul, com as práticas que a gente tinha aqui nas nossas operações. Ele foi crescendo, virou um manual global, incorporando outras atividades. A gente começou a passar toda essa experiência em 2017 para as áreas de função, não só mais no chão de fábrica, não só mais no operacional, mas nas áreas de função também, levando aquele aprendizado todo. E, a partir daí de 2019, a gente começou a implementar, a brincar com as ferramentas de 4.0 dentro do DOS. Se a gente for mergulhar um pouquinho mais fundo no DOS em si, então, em 2008, como eu comentei, a gente começou com as áreas diamantes, reuniões diamantes, reuniões escalonadas, onde a gente começou a medir em todas as plantas, globalmente, os 5 principais KPIs de operacionais: segurança, qualidade, produtividade, eficiência e entrega. Esses 5 KPIs constituem hoje os 5 principais KPIs operacionais que a gente mede em todas as plantas da Dana. Em todas as plantas da Dana que você entrar, você vai achar uma área diamante com esses indicadores de forma muito visual. Apesar de a gente estar migrando para televisores, a gente ainda acredita muito no quadro e na força da caneta, trabalhando em conjunto com essa parte mais tecnológica. A gente estabeleceu padrões desde o desenho de processo, 5S, ferramentas de preset. A gente foi estabelecendo padrões que hoje se constituem em 19 pilares que a gente faz auditorias, que eu vou conversar também um pouquinho. A gente fez o manual, primeiramente aqui na América do Sul, depois global. A gente implementou Jijukens. O Jijuken é um jeito diferente de fazer Kaizen. Para quem conhece um pouquinho mais do sistema Toyota, ele era implementado muito para fornecedores da Toyota. A Toyota ia e fazia o Jijuken nos fornecedores. A gente trouxe isso para dentro das nossas fábricas. Em 2015 e 2016, a gente começou a trabalhar um pouquinho com áreas diamantes nas áreas de função, nas áreas de apoio, no financeiro, tesouraria, IT, compras, todas as áreas de suporte. A gente estabeleceu uma trilha de conhecimento, onde a gente estabeleceu uma série de cursos relacionados ao DOS e as funções correlatas, para que a gente pudesse preparar o pessoal, e a gente foi absorvendo aos poucos outras experiências que foram sendo trazidas, né? A gente vai comentar um pouquinho mais adiante sobre o DOS Audit, que eu acho que é uma ferramenta muito interessante. E agora, como eu repeti, a gente está brincando um pouquinho com o 4.0. Pessoal, o que é o DOS, então? Quando eu dou meus cursos internos aqui, eu sou um dos SMEs, Subject Matter Experts, que pode dar o curso lá no nosso Knowledge Track, na trilha do conhecimento da Dana, sobre o DOS, o DOS Introduction que a gente dá. E eu começo dizendo que o DOS é o nosso jeito de fazer as coisas. É o jeito Dana de fazer as coisas. E isso principalmente porque ele é um híbrido, como o pessoal usou aí na introdução do nosso sistema, explicando que a gente foi colhendo das nossas experiências. A gente usou, sim, o sistema Toyota de produção para basear boa parte dos nossos princípios, das nossas métricas, das nossas ferramentas, porém, a gente colheu toda aquela experiência, muito a gente trouxe da teoria das restrições e muito de outras ferramentas e outros aspectos que a gente tinha usado de outras boas práticas da empresa, de outras empresas. Então, o DOS hoje ele é um conjunto desses princípios e de métricas que foram se transformando em ferramentas e montando um sistema em geral. Tá? Como eu repetindo, né, ele é basicamente formado pelo sistema Toyota de produção, pela teoria das restrições e algumas das melhores práticas que eu vou compartilhar com vocês agora.
pessoal, eu fiquei pensando assim, como é que eu vou mostrar para vocês como é que a gente montou isso, né? Da onde que veio cada coisinha? Eu pensei nesse quadrinho aqui de colmeia, onde à esquerda ali eu tenho as principais vertentes que eu comentei, né? O sistema atual de produção, a teoria das restrições, algumas experiências da Dana e as melhores práticas da indústria. Só que não estão todos os princípios, muito menos todas as ferramentas que eu vou mostrar depois, porém mostra, assim, né, que as principais pontos que a gente conseguiu tirar de cada uma das vertentes, de cada um dos modelos de produção. Então, do sistema Toyota, o foco no chão de fábrica é algo muito, muito importante. O Gemba, a liderança está no chão de fábrica. Eu lembro quando a gente instalou o DOS, um dos passos que a gente fez, a gente esvaziou os mezaninos, a gente botou todos os escritórios de engenharia, de produção, manutenção, PCP, tudo para o chão de fábrica, pessoal. O Plant Manager, no nível de chão de fábrica, para tá ali junto com o pessoal e podendo ver, fazer o Gemba, tá perto do chão de fábrica. Aquela procura incansável de eliminar os desperdícios, né, pessoal, vem também do sistema Toyota. O gerenciamento visual muito, muito forte. Quem conhece nossas fábricas sabe que entrando você já vê todos os gargalos sinalizados ali com indicadores de luz vermelha ou de luz azul ou verde, dizendo a situação de cada gargalo, de cada value stream. Nós chamamos as nossas linhas de manufatura, nossas células de manufatura de fluxos de valor. Só na fábrica aqui de Gravataí de componentes de cardan, a gente tem em torno de 63 fluxos de valor. Então, a gente entra na fábrica, a gente já vê por cima da fábrica todas aquelas luzinhas indicando se o gargalo está operando ou não. E assim por diante para todos os outros indicadores. O gerenciamento visual, para nós, é algo muito importante. A gente não adianta de fazer o Gemba se não tem o que enxergar. Um foco muito grande nas pessoas, trazendo lá do espírito, das capacidades do líder, do DNA da Toyota, né? O C1, C2, C3, C4, o desenho de processo, como resolver problemas, compartilhar o que foi conhecido, o que a gente adquiriu de conhecimento nessa resolução de problemas, e que os líderes são os instrutores. Os outros princípios ali da teoria das restrições, então, um foco muito grande no resultado do negócio, uma priorização dos recursos e a melhoria contínua do resultado. Como medir isso, né? Como eu uso as métricas para ver se aquilo que eu estou fazendo está influenciando o resultado do negócio. De outras indústrias, né? Ciência de propriedade, sistemas, auditorias de sistema, a gente aprendeu com a Ford, com a Motorola, aprendeu com a IAC, a gente teve muitas empresas e muitas melhores práticas para colher algumas dessas melhores práticas. E alguma coisa que a gente, então, botou lá e chacoalhou, e saiu o nosso jeito, Dana, de fazer as coisas, customizando esses elementos. Se eu tivesse que botar uns 3 slides, eu acho que eu ainda não conseguia listar todas as ferramentas que a gente usa. Nossa caixa de ferramentas é muito grande, pessoal. Mas é importante mostrar, assim, dessas vertentes e desses princípios, quais de algumas das ferramentas a gente usa aqui e de onde elas vêm. Então, o conceito do time, o fluxo unitário de peças, sistema puxado, 5S, Kaizen, Value Stream Mapping, trabalho padronizado, todo esse conjunto de ferramentas da Toyota, elas estão disponíveis dentro do nosso sistema. E notem que eu falei em disponíveis, tá? Elas estão disponíveis na nossa caixa de ferramentas para serem usadas e fazem parte do nosso sistema operacional Dana, parte do DOS. Quanto à teoria das restrições, a gente conseguiu desenvolver KPIs de resultado e um gerenciamento muito forte no gargalo. Vocês vão ver depois o desenho de uma linha ideal que eu coloquei aqui, onde a gente usa muitos elementos e muitas ferramentas da teoria das restrições. O fluxo unitário de peças, ele é fluxo unitário até onde eu preciso quebrar uma restrição, quebrar uma interdependência, e é aí que a gente aplica isso. Da Ford, a gente aprendeu com eles o Quality Operating Review, que a gente dentro da Dana chama de Dana Operating Review, que é um sistema de tracking and fixing, muito interessante, que eu vou compartilhar com vocês rapidamente também.
a gente trouxe a auditoria escalonada da Chrysler, e o AVIX e o Accountability Board da IAC. O AVIX é uma ferramenta muito interessante de gravação de operações. Você pode gravar um setup, você pode gravar a operação em si, e dentro do AVIX você pode montar esses vídeos e tirar tempos, entender perdas. A gente fez uma vez um Shishuken, um Kaizen no México, onde a gente levou filmes de setup de uma máquina que existia aqui em Gravataí, em Jundiaí e no México. E com as melhores partes de cada uma, a gente montou o setup ideal em vídeo nesse software aí, nessa ferramenta, que tem nos ajudado bastante. Então, a gente customizou algumas dessas ferramentas para dentro daquilo, para aquilo que a gente precisava. A gente criou as unidades de manufatura dentro da fábrica, a gente utiliza o DOR, o Daily Operating Review, para melhoria contínua, para tracking and fixing. A gente desenha o nosso processo através do Bottleneck Description. No nosso Process Description, no nosso desenho de processo, o gargalo ele é bem identificado, ele é bem conhecido, e a gente usa isso no desenho do processo. Nós temos auditorias de segurança. Os cartões de anomalia são algo muito interessante dentro do TPM, onde o próprio operador ele levanta o problema e as pessoas responsáveis têm que endereçar esse problema numa torre de anomalia. Só o próprio operador que levantou esse problema pode depois dizer que está resolvido. Então, tem várias ferramentas que eu não vou ter tempo aqui de mostrar, mas só para dar um gostinho aí da onde que vem cada parte. Pessoal, todo mundo que trabalha com esses modelos gosta de construir a sua casa, né? A sua casa, essa aqui é a nossa casa do DOS. Eu não vou entrar aqui em cada detalhe, mas eu acho que a casa me lembra duas coisas assim que são muito, muito importantes dentro das experiências que a gente colheu, tá? Uma delas é que não adianta fazer uma casa pronta e querer botar num terreno diferente, que a casa vai ficar torta, pessoal. Então, a gente tem que customizar essa casa para o nosso terreno ou arrumar a nossa fundação, o nosso terreno, para que ele fique adequado para a gente poder botar. Em outras palavras, a gente tem que padronizar certas coisas para poder melhorar elas. Muito importante, eu vejo também a casa como uma bússola que aponta para o norte verdadeiro. A gente tem que cuidar, porque onde um pilar da casa cresce mais que o outro, a casa vai entortando também e vai apontando para o norte um pouquinho diferente daquele que a gente criou. O que acontece? A gente vai aos pouquinhos perdendo essa direção, e quando a gente vê, a gente entra num espiral de tanto mudar o norte e acaba retrocedendo em vez de avançar. Então, e lembrar, né? A casa, sempre que eu olho uma casa, eu lembro que a casa foi construída para pessoas habitarem. Então, lembrar que isso tudo gira em volta do desenvolvimento das pessoas. Então, pessoal, mais ou menos o que a gente pensa, né? A gente pensa que a cultura de melhoria contínua, ela vem de montar ferramentas, usar essas ferramentas de forma padronizada, de forma disciplinada, para criar comportamento e buscar, então, uma cultura de melhoria contínua. Esse aqui é um exemplo curtinho, aqui, simples. Se eu fosse desenhar uma linha hoje, o que eu tenho como referência? Uma linha, por exemplo, de usinagem, uma linha de produção, a gente já tem, assim, o que seria uma linha ideal, um template de linha de produção. Então, a gente incluiu algumas dessas ferramentas dentro desse template. A gente escolhe, então, fazer o time buffer, o space buffer, né? A gente usa essa nomenclatura. Então, o pulmão antes para proteger o gargalo e o pulmão depois para proteger o resto da linha, se a gente parar o resto, se tiver que parar o resto da linha. Então, isso desconecta e tira a interdependência da linha, permitindo que eu maximize o uso do gargalo, mesmo em viradas de produção e outras situações aí de manutenção ou de setup. Eu não vou entrar de novo em cada um dos elementos aqui, todos nós aí entendemos aí a quantidade, as ferramentas, o uso de Kanban, o uso de FIFO, os conceitos de 5S, o porquê, né, do Andon ali batendo o tamborzinho de produção, se eu estou como é que está o placar da minha partida, daquele turno, e o quão importante que é
ter os quadros, né, o Production Display mostrando a nossa produção. Mas essa é, vamos dizer assim, essa é parte do nosso manual. A gente dá o norte verdadeiro, assim, do que uma linha de produção deveria ter para que a gente pudesse maximizar a eficiência e a produtividade dessa linha. Pessoal, além das ferramentas normais que eu mostrei, tem algumas ferramentas de aprimoramento do sistema em si, que eu gostaria de compartilhar com vocês. A gente não controla aquilo que a gente não mede. Então, se eu não medir o quanto que eu estou implementando do meu sistema, o quanto que eu estou melhorando do meu sistema, eu não vou melhorar o meu sistema, não vou melhorar o DOS. E para isso a gente conseguiu desenvolver algumas ferramentas que nos auxiliam a isso ocorrer. Eu comentei com vocês, o Done Operating Review, ele é uma ferramenta de tracking, de consultar a tendência do KPI e de resolucionar problemas e melhorar esse KPI. Como é que ele funciona? E isso, pessoal, a gente aprendeu bastante da Ford, com o QOR deles. A gente aplica isso, a teoria que a gente aplica isso para todos os KPIs da empresa. Claro, a gente não consegue trabalhar em planos de ação, talvez para todos os KPIs, porém, a ideia é aplicar isso para todos os KPIs. É uma ferramenta de controle e correção. A gente consegue facilmente ver a tendência do KPI, entender um histórico e definir ações. Olhando assim mais de perto, eu tenho um primeiro quadrante com um gráfico de tendência. Eu tenho os 2 últimos anos, como é que eu fui naquele KPI. E, de novo, pessoal, pode ser qualquer KPI, operacional ou não. Hoje eu aplico isso em número de tickets do TI. Eu aplico isso em ordens de compra com retorno no compras, e assim vai os KPIs que você pode implementar. Isso não precisa, em áreas de apoio, não só em áreas produtivas. Eu tenho um gráfico de tendência contra os meus objetivos, e a cada vez que eu tenho um desvio, eu começo a alimentar ele mensalmente, depois anualmente, e eu vou coletando dados e vou trabalhando, então, nas minhas principais causas, montando, então, um plano de ação, e depois de efetivado esse plano de ação, eu controlo os próximos 12 meses se eu tive uma recorrência daquele problema ou daquele desvio, porque daí eu vou ter certeza se meu plano de ação foi efetivo ou não. A segunda ferramenta que eu queria compartilhar um pouquinho com vocês é o DOS Audit, que eu acho que é uma das mais interessantes para você poder medir o quanto de implementação eu tenho do meu sistema nas fábricas. E para a Dana, que tem fábricas em todo o mundo, tem unidades de negócio, por exemplo, em Gravataí nós temos 5 plantas aqui. Como é que eu vou medir, não tanto para comparar, mas para medir e entender onde elas estão nessa jornada de implementação do DOS? Nem todas as nossas plantas estão no mesmo nível de implementação. Eu preciso de uma ferramenta. Lembra, né? Aquilo que eu não meço, eu não controlo. Então, a gente tinha que medir como está a nossa implementação do DOS. Então, para isso, a gente criou uma ferramenta que ajuda a gente a refletir como está a nossa cultura, como é que a gente progride dentro daquilo que a gente se dispôs dentro do ano a melhorar no nosso sistema e compreender aí onde a gente tem que atuar como lacunas. E também oferece uma forte oportunidade para que a liderança treine um time lá no C4, lá das capabilidades do SPIA. O DOS é um sistema, ele é usado globalmente. Hoje ele é constituído de 19 pilares. Tá? Eu tenho pilares desde mais simples, como 5S, segurança, qualidade, e eles vão se estendendo. Trabalho padronizado, resolução de problemas, sistema puxado, fluxo contínuo, setup SMED, TPM, separação homem-máquina. Para cada pilar desses, eu consigo dar de 0 a 5 pontos numa auditoria e saber onde é que eu estou. Esse aqui é um típico quadro que a gente encontra em cada entrada de planta, com todos os 19 pilares, e eu consigo facilmente, num Gemba, entender onde aquela planta está dentro do DOS. As perguntas feitas em cada pilar, no momento da auditoria, são perguntas bem fáceis, tá? São perguntas de sim ou não. Então, só para dar um exemplo aqui, hoje o nosso sistema já é
já é no celular, a gente consegue fazer as auditorias no software que a gente conseguiu com uma startup que montou para nós. Então, por exemplo, aqui num pilar de sistema de fluxo contínuo, para mim ser nível 1, eu tenho uma pergunta simples: está claro para os membros do time qual a próxima operação? Sim ou não? Se está claro é sim, já ganhou 0,5 pontos, você já começou a escalar aquele pilar. Né? E assim por diante, imagina que num nível um pouquinho mais alto, né, desse mesmo pilar, o número de membros do time está definido, está sendo seguido, os estoques de proteção do gargalo são definidos, estão visivelmente identificados e estão sendo seguidos. São perguntas bem objetivas, simples, que você responde com sim ou não e ganha a pontuação. Aonde você chegou numa pergunta que você disse não, o nível imediatamente abaixo é o nível que aquela operação, que aquele value stream, que aquele fluxo de valor está. Tá? Então, é uma auditoria fácil e que nos ajuda a identificar os valores. Então, quando a gente monta lá no início do ano o plano para a operação, o plano para aquela fábrica, a gente diz assim, ó, eu estou aqui minhas bolinhas azuis, onde eu estou, e meu plano é chegar aqui nas bolinhas amarelas. Então, eu tenho um plano de ação para cada um desses pilares, para onde eu quero chegar com aquela operação. E isso é customizado, tá, pessoal? Numa fábrica de montagem, eu posso dar ênfase para um pilar mais importante para montagem, e numa fábrica de usinagem, eu vou dar uma ênfase para um pilar mais importante para usinagem. O importante é a própria operação conseguir se auditar e entender aonde que ela tem que melhorar para dar um resultado final melhor. Muitos estão se perguntando agora, poxa, como é que a indústria 4.0 se encaixa nisso, então, né? Como é que vocês estão lidando com isso? A nossa visão, tá, pessoal, a indústria 4.0, ela vem com ferramentas que ajudam a encher a nossa caixa. O desenho do processo, o C1, ele é um passo imprescindível. A implementação do sistema puxado, a implementação do Lean, a implementação de um bom MRP, todos os passos anteriores, eles são importantes e não vão deixar eu chegar e automatizar um processo se eu não tiver com esse processo bem desenhado. Eu gosto muito de lembrar que processos mal desenhados derrotam pessoas com boas intenções. Então, aqui é a mesma coisa. A indústria 4.0 não vai resolver aquele problema de engenharia de produção. O engenheiro de produção tem que desenhar o processo dele, tem que entender e ver quais são as melhores ferramentas, quais são os fluxos ideais para poder tocar adiante. Pessoal, daí vem aquela pergunta, como é que eu escolho essas ferramentas, né? Como é que eu escolho, dentro dessa infinidade de coisas, o que eu tenho que implementar para cada caso? Dentro dessa caixa de ferramentas todas, como é que eu uso? Onde é que eu automatizo? Aonde eu uso interconexões entre operações? Aonde que eu ponho o meu pulmão? Onde eu ponho o meu time buffer? Onde eu ponho o meu space buffer? Para isso tudo, pessoal, existem ferramentas que nos ajudam a desenhar o processo. Eu desenho o meu processo atual, eu identifico o meu gargalo, e eu faço todo o uso de ferramentas aí que a gente conhece para chegar num processo futuro. E para medir isso, pessoal, agora que eu desenhei o processo, eu segui lá meu C2, eu melhorei, eu fiz meu MBF, resolvendo problemas, melhorando o meu processo, eu compartilhei as melhores práticas com o C3, e meus líderes estão treinando as pessoas, ensinando as pessoas lá no C4 conforme eu orientei. Pessoal, para definir o processo novo, ou para melhorar o processo, eu tenho que saber medir ele. E lá na teoria das restrições, a gente sabe que a gente quer medir os resultados, resultado de negócio. E a gente fala, resultado de negócio é eficiência, é resultado financeiro. Então, o que a gente teve que fazer, pessoal? A gente teve que conseguir entender a influência de cada uma dessas ferramentas dentro do nosso resultado. E, às vezes, nossos sistemas de custos tradicionais, o custo hora, custo por recursos, mesmo no ABC, talvez não nos deem todas essas respostas. E então foi desenvolvido, né, o pessoal que veio antes de mim aí, desenvolveu, nós já estamos, eu acho que na versão 8 aqui do
do nosso Manufacturing Cost Model, a gente desenvolveu um custo de manufatura para poder medir isso, para poder escolher aonde que eu quero automatizar, aonde que eu quero ter conexões, onde é que eu quero ter interdependências, aonde eu quero investir numa máquina única, onde eu quero botar trabalhos paralelos, aonde eu quero ter um time buffer, um space buffer, para como é que eu vou dimensionar isso dentro do meu working process, como isso vai me trazer de resultado na minha eficiência geral da linha, né? Imagina aí, eu estava conversando ontem de noite com o Joales Costa, né? A gente conversando assim, imagina uma indústria 4.0, aquela fábrica escura que não precisa de nenhum operador. Assim, vamos imaginar agora com 10 operações interdependentes, né? Mesmo se essas 10 operações interdependentes, se a gente tiver uma eficiência de cada uma delas de 95%, se elas não tiverem uma desconexão, né, na restrição delas, ou em algumas das restrições delas, elas vão estar operando aí em média a 57% de output, de eficiência de output. Então, é algo que tem que ser dimensionado e pode ser medido em resultado financeiro, tá, pessoal? Isso a gente consegue, é mais fácil para o engenheiro de produção transformar um modelo de custo em algo que a gente possa entender em termos de custo, do que de trazer lá de cima da controladoria um sistema que vai nos dar todas essas respostas para nível operacional, quando tiver que escolher um processo. Pessoal, meu tempo aqui está quase acabando para o começo, a gente vai ter bastante tempo aí para perguntas e respostas, mas como é que a gente monta tudo isso, né? Qual é que é a base de tudo isso, pessoal? O base de tudo isso é foco nas pessoas, qualificação. E a Dana, como eu mostrei na história, ela traz isso no DNA da Dana. A gente, desde o início, se preocupou muito com qualificação das pessoas. A gente não pode tomar decisão por percepção. Eu estava conversando ontem também. A gente tem que tomar decisão por dados e fatos, por conhecimento. Né? Então, por isso que a gente, dentro da Dana, a gente desenvolveu mais uma ferramenta aí, que é a nossa trilha do conhecimento, onde a gente dá treinamentos, né? A gente tem SMEs, são Subject Matter Experts. Esses treinamentos, eles são dados pelas pessoas que entendem de cada um desses assuntos. Então, o cara que dá de engenharia de processo tem que ser o cara da engenharia de processo. O SMI, o melhor cara de engenharia de processo é o cara da engenharia de processo. Então, o melhor cara de Lean tem que ser o cara da engenharia de processo. O melhor cara de qualidade é o de qualidade e assim por diante. Então, os melhores pessoas da empresa vão ser os SMIs naquela matéria que ele mais entende, para poder compartilhar e ensinar todos os nossos colaboradores. O Knowledge Track hoje ele é estendido a todos. Algumas delas são obrigatórias, por exemplo, eu tenho lá o operador 1 na fábrica. O operador 1 tem que saber até o nível 1, até o nível 2, o operador 3 até o nível 2, a engenharia de processo tem que entender até o nível 4, e assim vai. A gente tem uma matriz de capacitação que é utilizada para escolher isso. Mas o principal aqui, pessoal, é lembrar, né, que o conhecimento, o conhecimento e a instrução das nossas pessoas, o desenvolvimento das nossas pessoas é que vão garantir aquela escadinha, né, de transformar tudo isso em cultura. Uma das bases desse desenvolvimento que nós utilizamos aqui, das pessoas, é o SOP, são os antigos CCQs que migraram para a nossa solução de problemas em equipe. O SOP, ele visa a solução de problemas, ele visa a melhoria contínua, mas a principal função do SOP dentro da empresa é a qualificação das pessoas. Por quê? Porque as equipes de SOP que vão estar montando esses projetos de melhoria, eles vão estar usando as ferramentas que a gente estava ensinando lá no início. O pessoal vai usar Pareto, vai usar Ishikawa, vai aprender a desenhar os problemas com os Pokaiokes necessários. Então, a gente cria desde a base esse conhecimento do uso das ferramentas, das metodologias e das métricas, para que isso realmente faça parte do entendimento e da cultura de todo o grupo. Buscando, sim, então, continuar esse ciclo bom, esse ciclo de crescimento, de melhoria contínua, que é aprimorar uma cultura
que é uma jornada aí, como eu mostrei aí, que não vem de agora, é uma jornada muito, muito longa, que foi construída aí com vários pedacinhos aí. Então, voltando aí, o jeito que eu entendo mais importante de perpetuar esse quadro de melhoria contínua é, sim, desenvolver a cultura de melhoria contínua dentro da empresa, ter esse molho secreto aí, que é o desenvolvimento das pessoas dentro dessa lógica de macro do que é que a gente quer.